A vida religiosa ela é muito mais que isso. Ela é um desejo de que a gente faça algo a mais, de que a gente dê o nosso mais, dê o nosso melhor. Eu decidi ser religiosa primeiro porque eu estava buscando este desejo da felicidade. Eu acho que todo jovem ele sonha com isso. Ele sonha em realizar algo que vai dar sentido para a vida dele. Sou natural de Manaus, tenho uma caminhada na vida religiosa de mais ou menos uns 10 a 11 anos já. Meu nome é Cindy Tofolete, eu sou do Paraguai, tenho 21 anos. A minha história vocacional começa na minha juventude. Eu sou a irmã Maria de Lourdes, sou natural de Presidente Bernardes, morando no sítio, de uma família de 8 filhos e eu sou a segunda. Eu sou a irmã Leuba, eu nasci na Alemanha, já tinham declarado a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Lídia, mas todo mundo me conhece com Gigia. Eu sou a irmã Zilda, sou de Campina da Lagoa, da cidade do Paraná. Eu entrei na vida religiosa com 17 anos, mas a minha vocação iniciou já desde criança. Eu sou Liz Marisol, eu venho do Paraguai, sou pilarense, né, da cidade de Pilar. E agora, atualmente, sou noviça da Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria. Eu não estou bonita para tirar tá foto. Linda! Ai, ai, ai. Eu sou irmã Maria Dolores. Cheguei para a Alemanha em 1946, em Mecklenburgo. E eu fui ajudar na roça. Tá? Porque outra coisa não tinha lá. Mas, como era perto de Bützow, eu descobri que tem as irmãs lá. Então, durante domingo e uma vez por semana, eu a pé 12 quilômetros lá para a Casa das Irmãs, para participar da Santa Missa e criar amizade com as irmãs gostaram da gente. E ofereceram, porque eu precisava caminhar 8 quilômetros, tá? Então me ofereceram café, mas como nesse tempo não se levava dentro da clausura, tiraram a mesinha em frente da clausura e tomei café com as irmãs missionárias do Santo Nome de Maria. Assim cheguei a conhecê-las. Despertar para o desejo e a missão, a vida religiosa, começou na minha etapa de adolescência para a juventude, mais ou menos a etapa que a gente começa a discernir a vida, planejar o futuro, começar a pensar no que a gente quer de fato ser, né? Ou seja, o que a gente fala hoje de projeto de vida. O primeiro passo para a minha vocação foi descobrir a que igreja eu tinha que pertencer ou fazer esse descobrimento da fé. E foi aí na minha adolescência que eu percebi a organização, a temática e a metodologia que tem a igreja para a missão. E aí eu me fui encantando como jovem que busca algo diferente, como jovem que busca de repente também fazer parte de algo que faça diferença na sociedade. Bom, sempre como criança já, eu sempre gostava da vida dos missionários. Daí ele dizia, mas não vai ser para mim. Não vai ser. Mas esse desejo sempre vinha de novo. Agora eu cumpri neste ano 67 anos e eu estou na congregação desde o ano 2000. Ou seja, eu me aderi à congregação já com 45 anos. Então faz 22 anos que estou na congregação. Eu sou daquelas freiras que chamam
vocação tardia. O que assim me despertou, né, na vida religiosa, ali aos 12 anos, mais ou menos, eu tinha muito assim, contato com irmãs, assim, quando eu via as irmãs, eu tinha aquele contato e aquela vontade de ser uma igual a elas. Mas aí fui crescendo com aquela vontade. Depois, quando eu tinha uns 14 anos, eu quis ir para o convento, né? Mas ainda era nova. E depois, em 1962, eu mudei para Ubiratã. E lá fui morar perto do colégio. Mas assim mesmo, ainda fiquei um ano em casa. E no final de 1962, as irmãs foram lá em casa. Inclusive, tem 2 irmãs que ainda, né, moram aqui no lar das irmãs idosas. Elas que me buscaram em casa, que foram os meus primeiros passos com elas. Eu já participava, né, bastante da igreja, do grupo de jovens. Também aí que eu fui descobrindo realmente aquele chamado, né, de Deus na minha vida que me chamava, né, a fazer algo mais, né, a dar mais de mim para a igreja, né, para os nossos irmãos e irmãs. A intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. A vida religiosa ela tem 2 âmbitos. Um é a vida enclausurada, a gente chama as irmãs que estão ali só para rezar pela humanidade, e a outra é a vida religiosa apostólica. Você precisa dar o seu sentido na atuação na sociedade, na pastoral, enfim. A opção de vida que eu escolhi foi a vida apostólica, né? E de modo especial a serviço da juventude. As irmãs missionárias do Santo Nome de Maria, que elas trabalham nessa realidade de periferia, de comunidades rurais, de promoção humana com as pessoas. Então a missão é bem ampla, não só a evangelização, de levar o evangelho como um ensinamento, sino que a promoção humana e o cuidado com a dignidade das pessoas, de procurar colocar de novo no centro, né, da sociedade, devolver a dignidade para aquelas pessoas que por algum outro motivo foram descartadas da sociedade. Desde quando eu estou no ventre da minha mãe, Deus já tinha um projeto para mim, porque não era para eu ter nascido. Minha mãe teve 3 filhos e fez a laqueadura, né, para não ter mais criança. Na época, se eu não me engano, alguma coisa assim de que não podia fazer mais do que 3 cesarianas e tudo. Então ela fez a laqueadura e descobriu que estava grávida depois de uns 3 meses, e era a gravidez que ela me levava no seu ventre. O que aconteceu? Como minha mãe ficou com muito medo de morrer, ela olhava para o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e rezava, né, pedia para que ela não morresse, nem o bebê. E ao mesmo tempo ela desejava que o bebê que ela levava no ventre se parecesse com o menino Jesus, daquela imagem. Eu não sou nem um terço do que Jesus seria, né? Do que Jesus foi, que Jesus viveu, né? Mas assim, essa minha busca de configuração com o projeto de Deus, talvez nascesse dali. Porque a criança sente tudo que a mãe, né, vai vivendo, vai sentindo, vai falando. E aí, isso eu comecei a fazer da minha releitura, né, da minha história de vida pessoal. E eu pensei, né, e eu brincava com a minha mãe: olha, hoje eu quero ser religiosa por sua culpa. Você que quis que eu parecesse como Jesus, né? Meus pais sempre foram católicos, mas não praticantes. Então eu não tinha a experiência de ir à missa com meus pais, rezar com meus pais. Foi uma experiência totalmente diferente. Eles eram mais de mandar a gente para a igreja, fazer a catequesis e crismar, que eles mesmos participaram. Já estava como enfermeira trabalhando lá. Daí uma irmã falou, uma amiga falou para mim: por que você não vai junto comigo? Ela ia para Hamburgo. Daí eu deixo você lá em Osnabrück, lá tem as irmãs missionárias, Santo Nome de Maria. Você vai conseguir gostar. Daí eu fui junto, era um tempo de carnaval, sem falar nada em casa. Fiquei lá alguns dias e já resolvi de entrar nessa congregação. E aí voltei para casa,
Essa minha mãe falou assim, dançou bastante de carnaval. Daí falei para ela, não, você não vai imaginar onde eu fui. Eu fui lá para ver uma congregação e eu vou entrar lá. Daí, bom, os pais ficam muito assustados. Minha família é de esos católicos que no se comprometem com a igreja, mas sí quieren sacramentos e participam en esos eventos como eventos sociais. No primeiro momento, eu disse para minha mãe, né, que eu gostaria de ser religiosa. Em seguida, ela disse, então fale para o seu pai, né? Então foi uma troca. Aí, a partir do momento que eu falei para o meu pai, ele falou assim, não, o que for melhor para você vai ser melhor também para nós. Fazia isso, na verdade, ao princípio, assim, tipo, a escondida da minha família, né? Ou seja, não falava tudo, né? Eu participava de encontros vocacionais e tudo mais. Isso também, talvez, foi um erro, né, por parte minha, né? Que eu não falava tudo, né, na minha família ao princípio. Mas por isso que foi mais duro para eles aceitarem, né, a minha decisão de entrar, né, na congregação. Porque a minha família também é muito religiosa, participa muito na igreja, assim, e reza, né, pelas vocações, daí sai uma vocação de casa e a resistência um pouco, né, mas eu acho também para a mãe e o pai, né, sempre é um pouco difícil, né, de os filhos ficarem longe, né, mas é normal. Às vezes que eu fui de férias na minha casa, ele ficava assim do meu lado e falava assim, se isso é realmente teu caminho, eu estou muito orgulhosa de você, você pode continuar, mas se você quiser voltar para casa, não importa quanto tempo você esteve fora, você pode voltar e continuar sua vida, né? Nesse sentido de que ele apoiava as minhas escolhas, sem importar qual fosse, né? Então esse processo que minha família fez também, descobrir que não é algo que os pais escolhem para os filhos, sino que os filhos mesmos têm que fazer seu caminho para descobrir qual é o seu lugar no mundo, seu lugar na sociedade e de que maneira também querem contribuir para que essa sociedade seja melhor. Não foi um processo tranquilo com a minha família, né? Minha mãe, por eu ser filha única e ser a filha mais nova da minha casa, né? Minha mãe sofreu muito, né? Porque assim, sair de casa, o desvinculamento, depois minha mãe tinha muito essa ideia de que na vida religiosa você vai para a congregação e nunca mais você vai ver os pais, né? Ainda tem essa mentalidade antiga, né? E não é bem assim, né? Hoje em dia a gente tem um smartphone, tem o computador, tem, né, as videoconferências que você pode fazer e conversar com a tua família e tudo, mas é um rosto de vida religiosa renovado, porque antes de um evento que a gente chama na igreja, o Concílio Vaticano II, se tinha uma ideia de vida religiosa, né? Depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu em meados de 1963, 65, depois do Concílio Vaticano II, então a vida religiosa ganhou um novo rosto. Quando eu entrei em 65, ainda era bastante assim rigoroso, né? A gente entrava assim, nós não tínhamos uma preparação como elas têm hoje, né? Elas já vêm conhecendo a congregação, já vêm conhecendo que é vida religiosa e muita coisa assim, né? No meu tempo que eu entrei, não, a gente entrou com a cara e a coragem, né? Queria ser irmã, mas não sabia nada o que era mesmo a vida religiosa, né? E a mudança está sendo muito grande, né? Eu vejo assim que não dá para a gente descrever, né? É muito grande, está muito mais assim aberta, né? Que era bastante rigoroso, né? Bastante aberta, as meninas já são assim, já vêm preparadas, já vêm com estudo pronto, muitas delas, né? E naquele tempo a gente vinha com aquela quarta série bem pobrezinha, né? O Papa da época, João XXIII, abre as portas, né, do Vaticano e diz que a igreja precisa de um ar novo. Muitas coisas foram renovadas e dentro das opções de renovação entrou a vida religiosa, né? Antigamente se tinha a imagem de que a vida religiosa ela tinha um grau de santidade maior do que da vida laica, né? Tinha um status.
que ainda se tem alguns resquícios hoje, né? Mas a busca de que a vida religiosa cada vez mais esteja inserida em meio à vida laica, junto com o povo que trabalha a serviço da comunidade cristã, é ainda um desafio para a gente, né? E para que as pessoas também enxerguem e caminhem conosco com essa visão, não com uma visão de que nós somos mais santos, enfim, mas ela também exige, né, a radicalidade da vivência do Evangelho, que seria a vivência dos 3 votos. Todas as congregações religiosas, elas assumem como propósito de vida castidade, pobreza e obediência. Toda escolha tem suas renúncias também, né? E quando a gente pensa na vida religiosa, a gente sabe, né, que a gente renuncia a muitas coisas, né? Como, por exemplo, a formar uma família, né? Deixar, a gente sabe que não pode ter uma relação de casal, né? Tudo mais, né? Então, a gente renuncia a isso também, né? Renuncia a ter filhos, que a gente precisa estar por inteiro, né? Na missão. Então, toda escolha, né, tem as suas renúncias. Porque a gente procura colocar a vida inteira, eu procuro colocar a minha vida inteira a serviço dos demais e utilizar todas as minhas energias para canalizá-las para um bem comum, né? Então, eu tenho a liberdade, por exemplo, de que vem alguém, bate a porta, está necessitando alguma coisa, eu tenho a liberdade de ir e sair, eu não tenho porque alguém pode cuidar dos meus filhos, alguém pode cozinhar hoje por mim, porque meu marido, meu esposo tem que comer antes de ir no trabalho, né? Então, seria essas renúncias que a gente faz para a liberdade. E a sociedade, ela tem uma visão nossa de vida religiosa, às vezes meia deturpada, porque acham que nós, né, renunciamos a tudo e a todos. Na verdade, nós somamos com tudo e todos, porque nós assumimos a nossa vida, o nosso batismo na radicalidade do seguimento a Jesus Cristo, que foi pobre, casto e obediente. O sentido dos votos dentro da vida religiosa seria para ser mais livres. E é aí onde a gente procura renunciar a algumas coisas para colocar-se à total disposição do reino. Por exemplo, com o voto de pobreza, a gente não tem um ingresso pessoal. Se a gente trabalha ou tem algum tipo de dinheiro, a gente coloca num fundo comum que a gente pode disponibilizar do jeito que a gente quer. Só que aí também no sentido de ver o que é que eu preciso realmente e o que eu posso colocar para que o outro possa utilizar. E tudo aquilo que eu tenho também pertence ao outro, que teria que ser também um valor da sociedade, daquilo que eu trabalho para o que eu preciso, sem ter que tirar os direitos do outro, a necessidade do outro, ou ignorar a necessidade que o outro tem, para buscar somente o meu bem-estar e não o bem comum, né? Seriam então virtudes que a gente procura viver e também dar o exemplo à sociedade, que a gente pode viver com o justo, a gente não precisa ter mais daquilo que necessita. Assim como o lema da nossa congregação, né, anunciar a Jesus Cristo pela nossa vida, né? A exemplo de Maria Santíssima, que é a nossa modelo, né, a nosso exemplo de vida missionária, né, na nossa vida. E já foi o tempo em que a vida religiosa feminina, de modo particular, ela tinha essa imagem de que a freira era para cuidar da roupa do padre, para cuidar das coisas da missa. Hoje, a vida religiosa feminina, ela ganhou uma autonomia muito grande, né? Nós temos muitas irmãs teólogas, comunicólogas, nós temos irmãs que trabalham em diversas, na área de enfermagem, diversas áreas na área educacional, diversas áreas, âmbitos, né, que a sociedade oferece. E são pessoas que fazem a diferença. Não é mais aquela ideia de que a freira tem que ser para pegar, ler a Bíblia, rezar com o povo o texto. Também, faz parte da nossa vivência espiritual, de entrega pelo reino de Deus, mas muito mais, testemunhar muito mais no meio social, né? A gente está ali, ser uma testemunha, às vezes não de hábito, mas com a própria vida testemunhando, né?
As etapas são o vocacional, o aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado e aí os votos perpétuos. O juniorado é a etapa que eu estou hoje, ainda com este anseio, esta busca de complementariedade, de servir ao reino, de fazer algo que você entende que só você pode fazer aquilo. De que nesse mundo existe algo que só você pode realizar. Isso a gente chama de missão pessoal, que vem, né, ao encontro com aquilo que é o projeto de Deus para a vida de todos nós e também o projeto de Deus a favor da comunidade no geral, né? E esse projeto ele precisa perpassar por aquilo que a gente sente, senão a entrega se torna vazia, a entrega fica algo mecânico e você não consegue, de repente, se realizar naquilo que você vive. Nós achamos que nosso serviço é a favor do reino de Deus, fomentar uma cultura da não violência e de procurar al máximo também a justiça social. E graças a Deus, toda essa solidariedade também que eu consigo sistematizar melhor desde a congregação. Se fosse para mim começar tudo de novo, eu enfrentaria. Houve muitas coisas boas, nossa, mas também houve muita dificuldade, né? Principalmente, eu era assim, muito apegada à minha família. A saudade é que me matava, né? Mas eu falei, me desafiava, sempre me desafiei. Se tantas podem ser, por que eu não? Né? E assim eu consegui chegar até aqui hoje. Eu sempre olhava para Jesus Cristo, como que ele fez, né? No tratamento das pessoas, no tratamento dos idosos, dos doentes, como ele cuidava deles e como ele sempre tinha ouvido. Então, eu queria sempre viver como ele viveu, né? E também a mãe dele, né? Na tanta simplicidade. E para mim, assim, o trabalho missionário, o trabalho, não importa, né? Se hoje eu estou no colégio, se hoje eu estou aqui na casa de formação do noviciado, e em si a nossa formação é para a vida, né? Independente do lugar que nós atuamos, né? Porque a gente sabe que a vida religiosa é algo incerto. O reino também sempre foi algo incerto. Até para Jesus, porque ele em nenhum momento quis fazer outra religião, né? Ele queria voltar à essência da religião do judaísmo, mas ele não teve espaço. Então sempre todo tipo de religião vai ser incerta. O importante é que se possa viver a essência daquilo que é próprio, daquilo que é um valor para a humanidade, como também para o projeto de Jesus.